Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu nome é Caio Oliveira, eu trabalho com inteligência artificial. A ferramenta que eu trago hoje eu utilizo no meu dia a dia, que é para criar apresentações com inteligência artificial. Então imagina você criar apresentações fantásticas com apenas alguns cliques. É exatamente isso que o Gama faz para você. Inclusive eu faço parte do programa dele de embaixadores por ser um dos maiores utilizadores dela. Então vamos lá para vocês conhecerem. Então essa aqui é a página inicial do Gama, tá? Eu não vou mostrar para vocês, eu vou direto na ferramenta para a gente ver como ela funciona. Bom, então eu tenho aqui, tá? O Gama nada mais é que uma apresentação, né? E uma apresentação que eu diria fluida, não é aquele jeito do PowerPoint ou do Google Apresentações, onde é bem engessado, né? E é difícil você trazer algo inovador ou com um design super interativo. Vou mostrar para vocês que o Gama traz exatamente essa ideia. Então, para eu criar um novo Gama, eu tenho algumas opções. Eu simplesmente posso vir aqui, criar um novo Gama, e aí eu posso colar um texto, posso gerar ou simplesmente importar um arquivo ou um URL. Eu posso, inclusive, importar um arquivo do PowerPoint. Mas vamos lá, vou gerar um aqui para vocês verem. Então, eu posso simplesmente escolher se eu quero fazer uma apresentação, uma página da web ou um documento e a quantidade de cartões. Cartões entenda como slide, tá? E aqui qual que é o modelo? Se é o modelo padrão, que são flexíveis, vocês vão ver que é o que eu normalmente utilizo, que é super interessante. Tradicional ou um modelo mais alto. Eu gosto de deixar no padrão e a língua que eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar aqui 10 cartões e eu vou falar aqui, ó. Então, vou colocar aqui para ele gerar o uso da inteligência artificial para criadores de conteúdo. Ele coloca gerar contorno, ainda não é tão interessante, vocês vão ver que a tradução do inglês para o português não está tão legal, ele coloca senhor em vez de você, mas a ferramenta funciona de maneira perfeita. Então aqui ele me trouxe exatamente os tópicos, né? E eu posso adicionar, né? Se eu de repente eu vejo que faltou algum tópico que eu gostaria que fosse incluído aqui, simplesmente eu colocaria mais, tá? Aí eu posso falar qual que é a quantidade de texto que eu quero por cartão. Se eu quero breve, se eu quero médio, se eu quero detalhado. No caso aqui eu vou deixar médio. E qual que é a fonte das imagens que ele vai estar sendo criado. Eu posso colocar no modo automático, onde ele vai fazer um misto entre imagens criadas por inteligência artificial ou imagens que ele buscar na web, ou ilustrações também que ele faz aí em parceria com a Pictographic. Eu gosto muito das imagens com inteligência artificial, porque você pode, inclusive, escolher alguns tipos e modelos, né? Tem o Playground, tem o Flux, tem o Imagem do Google, o Ideogram 2.0, o Dali. Eu gosto muito do Flux Pro 1.1. Né? Eu acho ele super interessante. E eu posso vir aqui, inclusive no modo avançado, tá? Aonde eu posso trazer mais detalhes, dividir, colocar forma livre. No caso aqui, simplesmente eu vou continuar. E aí ele vai me dar opções e escolhas de temas. Eu posso ter temas personalizados, tá? Então eu tenho alguns temas personalizados aqui, inclusive o tema que eu utilizo, inclusive, para gerar minhas propostas dos meus serviços, mas ele tem diversos temas, escuros, leves, profissionais, coloridos, né? Então, e é legal que você pode mudar. Se você, mesmo que a gente começar aqui e utilizar um que a gente não gostou, a gente pode mudar depois. Então eu vou pegar por exemplo, aqui, vou pegar esse Electric aqui, e eu posso ver aqui, né, exatamente como é que vai ser, modelo mais escuro, quais que são as fontes, e simplesmente eu clico em gerar. E agora que a gente vê a mágica acontecendo, ele em tempo real começa a criar o conteúdo para mim. No caso, eu simplesmente dei aqueles tópicos e ele está trazendo com inteligência artificial exatamente conteúdo baseado nos tópicos. Então, para mostrar aqui para vocês como ficou, exatamente, ele trouxe uma capa, fala uma introdução, as principais aplicações da IA para criadores de conteúdo, geração automática de conteúdo, ferramentas, e com ícones, todas essas imagens. E o que eu posso fazer? Imagine que, por exemplo, eu não gostei desse slide aqui, né? Não gostei dessa imagem especificamente. Posso clicar 2 vezes nela, ele vai me abrir aqui exatamente a instrução que ele utilizou para gerar o modelo. E qual que é o estilo daquela imagem? Eu posso utilizar o próprio tema
da apresentação, o tema que eu escolhi, ou eu simplesmente posso pegar aqui e falar para ele utilizar, de repente, origami, a proporção, se eu quero em retrato, paisagem ou quadrado, e pedir para ele gerar. Inclusive, eu posso pedir num outro modelo. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ideogram. E eu peço para ele gerar. Então, aqui agora, ele me trouxe 3 tipos diferentes de imagem, né, que eu posso selecionar ao invés daquela inicial. Posso vir aqui, então, de repente, eu gostei muito mais dessa e eu selecionei essa. Perfeito, agora eu troquei a imagem. Imagina que agora, indo para esse slide aqui, eu falo, puxa, falta alguma coisa mais interessante. Eu quero... Então, posso vir aqui, né, e fazer o quê? Primeiro, eu posso mexer no tipo do layout. Imagina que eu quero adicionar uma imagem, né, ou uma imagem no fundo. Posso vir aqui no layout e adicionar essas imagens. Bem interessante. Posso, de repente, alinhar o meu conteúdo para cima, para o meio. E o mais interessante, eu posso pedir para editar com inteligência artificial. Imagine que o conteúdo aqui, a quantidade de imagens ficou bastante, ficou muito longo. Eu posso aqui simplesmente colocar em fazer mais curto. Aí ele vai condensar exatamente o que eu tenho naquela imagem. Então, inclusive, eu posso comparar. Que ele fez muito pouca modificação. Eu vejo que foram pequenas palavras aqui, tá? Ou eu posso ir para um modelo contrário. Eu posso fazer para ele fazer mais longo. Então, ele vai expandir exatamente o que eu tenho de mensagem nesse conteúdo. Vocês viram que aqui dá para ver que ele mexeu bastante. Aí eu falo, poxa, tá faltando um pouco de imagem nesse slide. Posso vir aqui e fazer o quê? Tornar isso mais visual. Clico aqui, tornar isso mais visual, e agora ele vai trazer algumas imagens, né, para esse tipo de slide, exatamente para chamar mais atenção. Ele já gera, inclusive, com inteligência artificial. As imagens todas geradas com inteligência artificial. Aí a outra que eu comentei é de mudar o tema. Imagine, poxa, esse tema aqui não gostei, está muito escuro. Posso vir aqui em tema e agora imagine que eu quero pegar esse tema aqui, Daydream. Simplesmente eu clico, ele já adapta todo o meu slide, todo o meu conteúdo, né, para esse novo estilo. Imagine que aqui, por exemplo, nesse conteúdo, o que eu posso fazer também? Posso adicionar um novo cartão, colocar o título aqui, então, aqui é um novo cartão. E o legal é que eu posso editar, se eu colocar aqui essa barra, ele tem várias opções. Daí eu, de repente, adicionar uma página, então eu posso vir aqui, por exemplo, e vou colocar a minha página, tá? Então ele traz aqui, de repente eu posso adicionar aqui, quero adicionar esse meu link, posso, de repente, colocar uma nova imagem, posso colocar vários tipos de texto aqui, cabeçalho, texto grande, emojis, listas com marcadores, como se fosse um Notion da vida, que você consegue, com o barra, adicionar várias coisas. Quero colocar um botão, por exemplo. Então, é uma ferramenta super simples de eu mexer e adicionar. Então, aqui eu estou adicionando mais botões. Aqui do meu lado esquerdo é onde eu vejo também os modelos de cartões. Então, imagine que eu quero, não esse modelo, eu quero um modelo com 3 colunas, com marcadores, com destaque no topo. Então, vou, por exemplo, colocar esse modelo aqui. Então, deixa eu sair. Modelos de cartões. Posso vir destaque à esquerda e eu adiciono esse modelo de cartão. Ah, não, agora eu quero, por exemplo, algo com funil com texto. Venho aqui, adiciono, ele já deixa tudo pronto para eu colocar e começar. Ele tem aqui na aba também a questão dos layouts inteligentes, né? Então, ao invés de eu colocar um slide inteiro, eu quero, por exemplo, colocar uma linha do tempo aqui nesse slide. Posso vir aqui e ele já coloca a linha do tempo. Falando da linha do tempo, olha que legal. Eu tenho aqui a opção de colocar com setas, a opção de colocar com imagens com texto, tem a opção de colocar, por exemplo, estatísticas, e aqui, se eu voltar e colocar na linha do tempo, né, eu posso mexer na orientação vertical, horizontal, posso colocar aqui dos dois lados, né, então ele coloca aqui em cima e embaixo, ou do lado esquerdo e lado direito, e se eu quero colocar numerado ou não, e mexer também na questão da coloração da borda aqui, se eu quiser, tá? Então, em termos de você trazer de forma rápida e simples um design super criativo para suas apresentações, é super interessante. Quero adicionar imagens, aí eu posso, ou criar com IA, posso trazer imagens do Unsplash, posso trazer um GIF,
né? Então eu já quero trazer aqui, por exemplo, simplesmente eu puxo e coloco o GIF aqui, ele já vai me dar as várias opções de GIF. Posso também, logicamente, aqui diminuir o tamanho, colocar da forma que eu quiser. Posso colocar vídeos através da minha galeria, se eu tiver uma URL, gravação do Loom, se eu tiver, por exemplo, um vídeo do YouTube. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, um vídeo que eu tenho, venho aqui, simplesmente colo a URL e pronto. Ele já colou o meu vídeo do YouTube aqui. Por quê? Na hora que eu for mostrar da questão de você compartilhar, você pode compartilhar isso com uma página web. Você pode exportar como PDF ou como um formato PowerPoint, ou simplesmente compartilhar o link, onde alguém vai ter de forma interativa a possibilidade de, enquanto eu estiver vendo essa apresentação, esse documento, ver, de repente, esse vídeo que eu coloquei aqui dentro da plataforma, tá? Continuando, posso também incorporar aplicativos, né? Então eu tenho aqui integração com PDF, com Instagram, com Google Drive, com Twitter, né? Com Office 365, com Power BI. Aqui na aba de gráficos, tenho vários tipos de gráficos, não vou entrar em detalhes aqui, né? Como se eu fosse fazer um treinamento completo dessa solução, acho que eu ia ficar mais de horas aí, de tantas opções que ela traz. E posso, inclusive, também colocar formulários. Então, aqui, através de integração com o Airtable, com o Calendly, com o Google Form, posso colocar um botão, né? Então, às vezes, eu quero fazer um botão para mandar para o meu, de repente, para a minha página, para alguma coisa, eu posso colocar esse botão aqui, ou simplesmente adicionar. Então, imagine que eu tenho aqui uma tabela do Airtable, simplesmente eu posso colocar o URL daquela tabela e ela vai estar incorporada na minha apresentação. Bom, uma funcionalidade nova que eles trouxeram é a possibilidade de eu editar todos os cartões com IA. Eu posso editar um por um, né? Então, como eu mostrei para vocês aqui, eu pus lá e tornei mais visual, ou quero, de repente, deixa eu mostrar para vocês, quero um layout diferente, simplesmente aqui com inteligência artificial, ele vai transformar aquele lá conteúdo. Às vezes você não gostou, né? Você pode até, inclusive, comparar. Esse é o original e esse é o novo, ele está aqui gerando a nova imagem para mim. Aí eu posso comparar e deixar qual que eu quero e finalizar a edição. Ou, se eu quiser, imagina que eu quero editar todos de uma vez, né? Às vezes você quer traduzir. Eu fiz isso numa apresentação, eu precisava fazer para um cliente meu. Então, eu precisava traduzir para os chefes deles que não falavam português, e a apresentação estava em português. Simplesmente eu vim aqui e coloquei traduzir, escolhi inglês. E a plataforma, em poucos segundos, traduziu todo o meu conteúdo. Então, essa é uma das funcionalidades super interessantes que eu tenho de utilizar inteligência artificial. Então, eu posso, de repente, inclusive, corrigir ortografia e gramática, fazer todos serem mais curtos ou mais longos, melhorar a escrita, né? Então, posso clicar aqui, ele vai tentar melhorar, trazer algo mais humano. Então, aqui, ele trouxe melhorias na fala, então ele colocou aqui, ó, tem o original, eu posso mexer, ver e comparar as diferenças, slides por slide. E não para por aí, como eu falei, a forma de apresentação, eu posso pegar e simplesmente apresentar esse conteúdo. Então, às vezes, ao invés de ter que exportar e apresentar, eu posso apresentar direto aqui na solução, né? Simplesmente eu estou aqui passando os slides um por um e que eu estou no modo de apresentação. Super interessante, né? Que eu já tenho nativo na solução isso. E posso, inclusive, compartilhar o link para as pessoas que estiverem acompanhando. Às vezes você está fazendo essa apresentação de forma remota e demora, às vezes, para a tela ou tá ruim para a pessoa ler, você pode simplesmente compartilhar isso aqui. E é legal que quando você vai passando de um slide para o outro, na tela da pessoa também já vai passando. Bom, e por fim, as formas de eu exportar essa minha apresentação, tá? Eu tenho aqui, inclusive, a possibilidade de ver todo o histórico de versões, né? Então, cada uma das edições, né? Olha que interessante. Eu posso, às vezes, puxa, fiz uma modificação que eu não gostei, quero voltar, posso vir aqui e ver todas as modificações. Posso mexer de uma vez só, não só no meu tema, mas posso mexer de forma personalizada em cada um dos temas.
Posso, na configuração das páginas, mudar daquele modelo fluido para o tradicional, para o alto. Se eu quero uma largura média ou algo mais alto. O tamanho da fonte, às vezes, puxa, está muito grande essa fonte, está muito pequena. Posso mexer aqui, né? Então, colocar uma fonte maior. Outra coisa que eu posso fazer é, sim, de repente, na hora de compartilhar, né? Eu posso deixar o meu time compartilhando e deixar comentários aqui. Então, às vezes, eu estou numa fase ainda de criação e quero compartilhar, quero ver comentários do meu time. Então, alguém pode vir aqui e colocar um comentário, postar um comentário. Basta ela ter uma conta gratuita mesmo do Gama. Eu vou mostrar mais ou menos daqui a pouco os planos para vocês, como é que funciona. Por fim, eu posso também ver a análise, né? Quando eu compartilho esse link dessa aqui, eu vou poder ver quantas pessoas acessaram, qual que foi o engajamento de cada um dos cartões, qual que foi o percentual visualizado de cada um dos cartões, né? Então, de forma super interessante, todas as pessoas que visualizaram e a quantidade delas. No caso, lógico, só eu visualizei, né? Que está aqui, eu visualizei todos os 9 dos 13 cartões. E, por fim, as formas que eu posso exportar ou compartilhar. Então, eu posso vir aqui em exportar, e aí eu tenho forma de exportar em PDF, em PowerPoint ou em PNG. Então, tem muita gente utilizando para criar, por exemplo, carrosséis, tá? Carrosséis para rede social. Você pode vir aqui exportar como PNG. E é legal que ele, inclusive, fala e já te dá as fontes que você vai precisar. Se você, por exemplo, exportar para um PowerPoint, você pega essas duas fontes aqui, importa para o seu computador, você vai visualizar da forma que você quiser. Posso, inclusive, incorporar, né, através de um iframe dentro da minha página. Ele dá o código aqui e, logicamente, como eu falei, posso compartilhar e aí eu posso, inclusive, exigir uma senha de visualização. Às vezes você não quer deixar isso público, às vezes você tem uma comunidade, algumas pessoas específicas que você quer compartilhar, você coloca uma senha. Ou se você quiser colaborar com pessoas específicas que tenham conta no Gama, que é importante, você vai colocar o e-mail delas aqui, inclusive no seu espaço de trabalho. Se você já tiver um grupo, algum time, você já pode definir que todas as pessoas desse seu grupo de trabalho têm acesso, nenhum acesso, pode editar, pode apenas visualizar ou comentar. E, por fim, tem a possibilidade também, que é uma funcionalidade em beta que eles estão no momento, que é publicar em um site. Ao invés de mostrar esse que eu criei aqui, eu vou mostrar uma outra aí de um parceiro, que é o Fábio, que eu já comentei até num outro vídeo aqui no canal, que o Fábio, ele traz informações diárias do mercado internacional, principalmente quem investe no exterior, que todo mundo deveria investir, na minha opinião, né, de utilizar. Então, o que eu faço para ele? Eu crio, gero todos esses rodeios econômicos que ele chama. Então, vamos ver um aqui para vocês verem. O último que eu criei aqui, do dia 7/11, onde eu gero, inclusive, com todo o tema, o perfil dele, tá? E aí, simplesmente fica disponível no site. Então, eu tenho aqui, ó, re.fabiofares.com. Aí ele fica disponível na web, para quem quiser, tá? Direto do Gama. Eu não preciso simplesmente exportar, colocar em outro local. Simplesmente eu posso vir aqui e ver tudo do rodeio econômico, tá? Venho aqui, volto, tenho todas as informações que eu criei diretamente no Gama, né? Simplesmente eu adiciono, posso adicionar uma página nova e publico no meu site, faço todas as configurações. E eles ficam aqui nos locais, tá? Você tem os gamas, que é como se fossem essas apresentações, esses documentos. Aqui vocês veem que eu tenho vários desses documentos. Posso, inclusive, organizar em pastas. Aqui é a pasta dos meus clientes. E aqui também alguns locais, né? Então, até o próprio Aidam, né? Que é um dos meus MVPs, a página dele eu criei aqui no Gama, tá? Criei toda a página aqui no Gama, né? Então, a minha landing page, que está toda aqui feita no Gama. Bom, agora, para falar um pouquinho rapidinho das outras opções, aqui eu tenho todos os modelos, né? Eu, inclusive, já tenho modelos que eu posso utilizar de apresentações, se eu quiser me basear. Posso ver inspirações de outras pessoas, de outros gamas que foram compartilhados. Como eu falei, a criação dos temas, tem os temas
padrões do Gama e tem os temas personalizados, como eu comentei. Eu tenho o meu aqui e tenho aqui na aba de configurações e membros, é onde eu vejo exatamente a minha assinatura, tá? Então posso gerenciar minha assinatura, fazer tudo isso e posso também adicionar novas pessoas. Clico aqui em membros e adiciono pessoas ao meu time, que aí eu posso compartilhar de forma mais simples os meus Gamas. Que eu falo com o suporte, compartilhar o feedback. Então, a gente voltando aqui para a página inicial, só para eu mostrar aqui na aba de preços, vou até colocar em português para ficar mais fácil. Então, aqui na aba de preços é onde eu tenho os planos, tá? Inclusive, eu fiz o plano anual, né, pagando anualmente, né? O plano Pro, que é R$ 720, onde você tem criação ilimitadas, né, de imagens premium, né? Com cada um dos gamas você pode gerar até 30 cartões, você tem 25 mil tokens de geração, então ele é bastante poderoso, mas mesmo o plano free, você já consegue fazer bastante coisa, tá? O plano Plus também aqui, que é super interessante, aí vamos pegar o pagamento mensal só para vocês verem, R$ 40 por pessoa por mês, você pode gerar de forma ilimitada, tem algumas questões que você tem só 10 mil tokens de IA para geração de imagens, e você gera até 15 cartões. Importante que no plano free aqui que eu comentei, você vai ter a logomarca Made with Gama, ou seja, vai ter a marca d'água do Made with Gama. Então, para a gente fechar o vídeo, eu acho que a principal dor que o Gama resolve é que para você criar a apresentação profissional é bastante demorado e trabalhoso. O Gama resolve isso de maneira super simples. Então, empreendedores, consultores, qualquer pessoa que cria, que eu acho que basicamente todo mundo precisa criar uma apresentação para algum tipo de coisa, né? Não precisa perder tempo fazendo uma apresentação de alta qualidade. O Gama é uma solução completa que você vai automatizar todo o seu processo de design, você vai poder editar ele, você vai exportar, você vai criar um website com essa ferramenta. Então, e cada vez mais eles estão interagindo. Como eu falei, faço parte do programa de embaixadores deles, eles têm uma comunidade super ativa no Slack, que você é convidado, você pode, inclusive, sugerir o roadmap. Eu mesmo já tive uma conversa com um dos Product Managers, né? Passei alguns detalhes, algumas opiniões, coisas que eles estão colocando no feedback, porque eles estão muito interessados em ouvir os usuários. Para falar um pouquinho dos prós da solução, eu acho que, como eu falei, economia significativa de tempo, você não precisa de nenhuma habilidade de design, que eu sou péssimo nisso. É super versátil para você mudar slides, mudar temas, trocar, pedir para a IA te ajudar na geração de imagens. Então, super interessante. Contras que você acaba ficando um pouco dependente da IA, né, para geração de tudo, inclusive às vezes você perde um pouco dessa questão criativa, né, super importante você pesar e ver o que você pode fazer. Bom, espero que tenha te ajudado a ver o poder e o potencial do Gama. Eu vou deixar o link da ferramenta aqui embaixo. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curte o canal e te vejo no próximo vídeo.